situações de contrato de locação, tá? Há muitos cuidados e preocupações que você deve ter ao assinar um contrato, principalmente com o tamanho da letra, né? O pessoal fala em letras miúdas, eu não sabia que isso era uma regra que acaba acontecendo consequentemente, tá? A doutora Nádia Correia, ela é advogada, especialista em Direito Civil e Processo Civil e vice-presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB aqui em Alagoas e vem tratar desse tema. Doutora Nádia, primeiro que só é importante definir qualquer situação de aluguel de espaço para trabalho ou moradia mediante um contrato. Isso que vai dar segurança a ambas as partes. Mas quais são esses alertas que a gente deve ter em relação a esse contrato? Muito bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Liara. Bom dia a todos os ouvintes da Mix. Então, primeiramente, ele deve fazer uma leitura minuciosa daquele contrato. O ideal é que antes da assinatura, ele já esteja acompanhado de um especialista para orientá-lo, porque, de fato, existem as letrinhas miúdas ou aquelas palavras que a gente deixa passar despercebida e não está atento às regras. Saber os seus direitos, saber as suas obrigações, porque o locatário também tem obrigações, estar atento à descrição dos imóveis e, especialmente, ao prazo daquela locação e ao valor que ele pactuou, para ver os índices de reajuste que serão aplicados, quando será o aniversário daquele reajuste, de quanto em quanto tempo aquele contrato será reajustado, para que ele não venha a ser surpreendido com algo que, de fato, ele não esperava, mas já estava prescrito naquele contrato. E quando vai ser pego de surpresa, vai reclamar, aí vem a pessoa e mostra que ela assinou e concordou com tudo, né? Exatamente. A gente sabe que é uma praxe, cada vez que a gente vai ler um contrato, sempre está apressado, né? Vivemos apressado e rotineiramente você acaba deixando passar despercebido alguma coisa. Isso não deve acontecer. A gente tem que parar com esse costume. Não, tá tudo certo, ou então é muito longo, são muitas páginas, mas ali estão todas as regras, tudo que você está se vinculando. E depois você não vai poder alegar que não teve conhecimento daquela situação. Justamente por isso que é importante estar atento aos deveres, observar se aquele imóvel atende às fotos que ele analisou antes, pedir uma visita em loco é muito importante para saber se de fato aquele imóvel está em condições de habitabilidade, se aqueles imóveis, os móveis que estão descritos, que guarnecem aquele apartamento, aquela casa, são de fato, estão nas condições que foi informado, porque muitas vezes o contrato já vem com um checklist e você vai dar o ok no checklist sem estar ciente se de fato possui aquele sofá naquela cor, se as lâmpadas estão funcionando, se não tem algum vazamento, não pode. Tem muitas vezes até adianta o pagamento, né? Exatamente, porque sem chegar ao local, isso é um perigo. Uma das garantias, né? Às vezes você já está na condição de assinatura do contrato, o locador, ele pode pedir algum tipo de garantia, seja um fiador, um seguro-fiança ou até a caução. Então, você tem que estar atento. Vou realizar o pagamento, mas eu quero fazer uma visita no imóvel. Não posso fazer. Constituir alguém, pede vídeo e deixar, se possível, deixar uma cláusula em contrato de que, se o imóvel não atender às condições especificadas, será de pronto rescindido, sem prejuízo para ambas as partes, ou aquele determinado valor será ressarcido. Em relação aos reajustes, o que está previsto, o que deve estar previsto nos contratos? Então, Liara, o comum é que o reajuste ocorra no aniversário do contrato. Então, normalmente é uma vez ao ano e o índice ele é pactuado entre as partes. Aqui na nossa região, o mais comum é o IGPM ou o IPCA. Mas em algumas outras capitais, como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, se utiliza o IVA, que é um índice voltado mais para os contratos de locação. Porém, aqui a gente sabe que utiliza mais o IGPM e o IPCA, que por sinal esse ano, né, agora 2025, ele deu negativo, não foi tão favorável para os locadores. Privilegiou, nesse caso, os locatários. Que lindo, locatários. Agora, doutora, quase sempre uma coisa que eu vejo como polêmica são pequenas reformas que, às vezes, o locatário faz durante o curso da locação. E aí, claro, o imóvel não vai ser dele, aquele benefício ficará para o proprietário para aquele e outras situações. Mas como é que ele pode abater ou pelo menos chegar a um bom termo de que os custos aplicados sirvam também para abatimento dessa locação? Isso também tem que estar previsto no contrato? Sim, Marcos. Por quê? Existem os dois tipos de obras. Aquelas que vão embelezar aquele imóvel, né? Às vezes a pessoa quer... um ponto comercial. Um ponto comercial, ela vai fazer uma determinada obra que vai valorizar ainda mais aquele imóvel. Então, é uma obra de embelezamento, não é algo necessário.
e as obras necessárias. Então, tudo isso ele deve estar previsto em contrato. Se for o voluptuário, que a gente costuma dizer, aquela obra de embelezamento, ele conversa para ser abatido. E, nesse caso, o locador vai ficar a critério do locador, porque não é, de fato, uma obra necessária para utilização para a finalidade daquele imóvel. Então, não é qualquer custo que pode entrar no ressarcido. acordo para o ressarcimento. Inclusive, o inquilino ele tem que estar ciente de que a obra que ele faz, ela vai figurar, ela vai fazer parte daquele imóvel. Até para depois ter a obra de remoção, porque ele tem que informar que vai fazer uma obra, e também, se for o caso, para remover. Porque normalmente os contratos eles já trazem aquelas cláusulas, deixar o imóvel nas mesmas condições em que ele o recebeu. Mas obras que agregam valor, elas vão integrar aquele imóvel. Então, ambas as partes elas devem ser comunicadas. Não é todo tipo que será ressarcido. Agora, uma obra necessária, o quadro elétrico, houve uma pana elétrica, uma despesa de vazamento. Sanitário. Exatamente. Tudo isso deve ser, são custos do locador, do proprietário, e ele deve ressarcir o inquilino. Mas isso tudo é o que a gente já costuma dizer. Deve ser pactuado entre as partes, deve ser conversado. Mas tem que ter a previsão para ninguém ser surpreendido e sair desprotegido ou penalizado dessa relação contratual. Por isso, doutora Nádia, é importante a presença de um profissional, seja um advogado ou seja uma imobiliária, um corretor, porque eles têm todo o conhecimento de como é o contrato, têm experiência, né? Muitas vezes você diz, não, mas a gente vai passar um percentual para esse profissional, você fica muito mais tranquilo, porque eles sabem exatamente como chegar a esse acordo, o que reza no contrato, né? E outra coisa, acompanha, né, o dia a dia ali, quando o inquilino precisa de alguma coisa, tem um intermediário, né, que se comunica com o locador fica mais tranquilo. Eu acho, particularmente, que vale a pena você colocar um intermediário, um profissional, seja um corretor, um advogado, para tratar desses assuntos. Né? Exatamente, para que você não seja pego de surpresa, Liara, porque nessa relação contratual, se você não tem ciência dos seus direitos, não tem ciência dos seus deveres, no decorrer daquele contrato, ocorrer algum sinistro, quem vai lhe assegurar? Aí, ou seja, você não teve aquela precaução anterior de saber o que você estava se vinculando, de saber quais são os seus direitos, porque muitas vezes o inquilino, ele vai morar num determinado condomínio, ele não conhece as regras do regimento, não conhece as regras da convenção, então ele faz uma conduta, ele não sabe que se chegar uma notificação, ele tem que passar de imediato para o proprietário, ainda que tenha sido ele que tenha cometido aquela determinada infração de regimento. Procura o proprietário, automaticamente, ainda que ele encaminhe para o inquilino, o proprietário também receberá, porque é uma obrigação do condomínio notificar o proprietário. Ou seja, ele não pode ser pego de surpresa com esse tipo de situação. Então, o profissional desta área, ele é a pessoa mais indicada para resguardá-lo. E, de preferência, solicitar um parecer daquele contrato de forma escrita para ele ficar resguardado. Doutora, conta de luz, água e IPTU, isso é responsabilidade de quem aluga ou de quem é dono do imóvel? De quem aluga. Normalmente essas despesas, as despesas ordinárias de consumo, funcionários do condomínio, despesas de consumo da casa, da residência, elas são despesas de responsabilidade do locatário, né? Do inquilino. As despesas extraordinárias, reformas, modernização de elevador, entre outras, elas são despesas extraordinárias que, de fato, elas são de responsabilidade do proprietário, do locador. Vai depender do contrato também, porque muitas vezes existe uma taxa de aluguel de X e que pode cobrir as despesas como taxa de condomínio, como IPTU, menos a energia, né? Porque a energia, o consumo água, é ali no dia a dia, mas também pode depender do contrato, pode estar acordado isso também. A gente costuma dizer que os contratos de locação hoje, eles estão um pacote, chama o pacotão, que já é o aluguel mais o condomínio, por exemplo. Mas, de toda forma, a Lei de Locações, no seu artigo 23, ela traz especificamente o que deve compor o valor do aluguel. E quando se fala de aluguel, a despesa comum é a que deve ser inserida. A extraordinária, né? A despesa extraordinária, ela não deve compor, à luz do artigo 23 da Lei de Locações. Entretanto, de fato, Liara, isso é pactuado entre as partes. Se a parte se vinculou, ela somente poderá questionar isso judicialmente. Em caso de quebras de contrato, né? De repente imprevistos, né, tanto por parte do locatário como do locador, né, o que está previsto. Normalmente eles dão um prazo. Tem a parte, se o locador necessitar daquele imóvel para
para moradia própria, entre outras situações, ele vai poder pedir, avisando previamente, para que o inquilino se organize até conseguir um outro imóvel e faça sua mudança. Da mesma forma, as cláusulas do inquilino, atraso de aluguel, então o locador ele vai poder pedir aquele imóvel também a desocupação em virtude do inadimplemento ou ainda entrar com a ação de despejo, que é a ação competente nesse caso. Mas tudo isso mediante o prazo. Deverá ser notificado previamente, concedido um prazo para que ele desocupe o imóvel e fazer todas as tratativas que já vão provavelmente estar previstas no contrato, a parte extrajudicial. Não sendo cumprido, de fato, se busca o judiciário. Contanto que não prejudique a ambos, né? Exatamente. Porque isso aí está acima de tudo. Infelizmente, hoje no judiciário a gente tem muito caso de pedido de rescisão contratual em virtude do inadimplemento. Então, é aí onde entram as ações, as famosas ações de despejo devido à situação de inadimplemento e falta de pagamento dos aluguéis. Agora, doutora, ainda é possível, nesses contratos, se pedir fiador? Isso é algo legal previsto em lei? Sim, você tem 3 tipos de garantia. São as famosas garantias que costumam ter para os locadores. É a fiança, o seguro fiança, a caução e o fiador. O fiador ele não vem sendo mais usual, Marcos, porque de fato se utiliza Quem a caução. Quer ser fiador, né? Exatamente. A caução, mas hoje é mais usada, né? Isso, a caução e o seguro fiança. A diferença é que a caução, ao final do contrato, você vai ser ressarcida, né? Certo. Aquele valor vem corrigido. Já o seguro fiança, não. Ele não é devolvido. Então, você vai analisar o que financeiramente falando é mais viável, né? No caso, o inquilino, para poder informar o que a ele favorece. Muito bom, Liara, você tem que botar os contratos tudo na hora que alugar, viu? Você que é uma grande investidora do ramo de imóveis. Não tem problemas, porque meu inquilino é muito bacana, cumpre então, tudo direitinho. manda um abraço para ele. Inclusive, com antecedência, ele já manifesta a vontade de renovar o contrato, desejo de renovar o contrato com antecedência, pagamento em dia, Marcos, não tem problema. Ele vai querer ter problema com a Liara? Ele é louco, né? Ó, gente, esse assunto não se esgota aqui, porque a gente vai aprendendo cada vez mais, é algo que vai evoluindo. A doutora Nádia Correia é especialista. Sempre que tiver algum tema, né, que seja relativo a isso, ela que é especialista em direito civil, processo civil, vice-presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB, ela vai trazer aqui, a gente vai ter o maior prazer de debater com você. Tenha uma boa semana, uma semana produtiva, feliz o ano todo para a senhora, viu, doutora Nádia? E volte sempre, até a próxima. Até a próxima, obrigada, Marcos, Liara, pelo convite, tudo de bom e estou à disposição, né, sempre que precisarem. Nós que agradecemos, muito obrigada por ter aceitado nosso convite. Volte sempre, doutora Nádia Correia, advogada especialista em civil e processo civil, vice-presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB em Alagoas. A Med Rádio está com você também para cuidar do seu coração. Na Med